Brasil precisa ser um país onde inclui as pessoas. A gente tem uma agenda antipobre no Brasil, estabelecida há séculos aqui. Ou a gente resgata isso, e a tecnologia tem que servir para isso. A tecnologia não pode servir para concentrar mais recursos, ela tem que servir justamente para a gente distribuir mais recursos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para piorar. O ecossistema de startups no Brasil não seria o mesmo se não fosse o aprendizado obtido com os principais parques tecnológicos do país. Há mais de 2 décadas, estes centros de inovação têm aglutinado ideias inovadoras e gente capacitada, um ambiente que permite dar os primeiros passos na criação de negócios digitais. Um dos principais exemplos de parques que induzem o desenvolvimento tecnológico é o Porto Digital do Recife, referência para startups do Nordeste. Conta hoje com 350 empresas e mais de 14 mil pessoas envolvidas, além de faturar mais de 3 bilhões e meio de reais só no ano passado. Para falar sobre o Porto Digital, o Remessa Talks tem hoje a participação de Pierre Lucena, o seu diretor-presidente. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou Rui Gonçalves e te convido para acompanhar mais esse episódio. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Pierre, muito bem-vindo ao Remessa Talks, obrigado por aceitar o nosso convite. E já vou logo dizendo o seguinte, que várias pessoas entrevistadas pelo Remessa Talks já fizeram referência ao Porto Digital como a principal base aí de indução desses negócios no Nordeste do país. Cara, me conta, o que o Parque Tecnológico do Porto Digital faz tão bem assim que quem passa por aí não esquece jamais? Bom, primeiro, Rui, obrigado aí pelo convite. Bom, o Porto Digital, para quem não conhece, ele não chega a ser um hub, né? Ele é o que a gente chama hoje de um distrito de inovação, uma área da cidade, né, onde a gente tem ali um conjunto de organizações bem significativo, com 2 propósitos específicos. O primeiro é ser um projeto gerador de emprego e renda, e o segundo é ser um projeto de cidades, né, porque a gente está localizado no centro histórico da cidade, no bairro do Recife Antigo, é conhecido como Recife Antigo, mas é onde começou a cidade, é um dos 5 centros históricos tombados no Brasil. E lá dentro a gente começou a desenvolver uma política pública que é gerenciada por uma instituição privada, que é o Porto Digital, de atração e de novos negócios, é uma espécie de plataforma de novos negócios, com um conjunto significativo de pessoas lá produzindo inovação para o Brasil e para o mundo. Só para você ter uma ideia, hoje nós somos uma espécie de hub ou um distrito completo. A gente tem 6 incubadoras aceleradoras, a gente tem 7 institutos de ciência e tecnologia, tem o César, que é o maior deles, o CID da Samsung, o da Alga Telecom, da Fiat e por aí vai. Então, a gente tem uma faculdade própria, que é a César School, e a gente tem uma rede de universitárias muito significativa no Recife, que fez com que a gente tivesse lá, na verdade, esse ambiente de inovação, que é o Porto Digital, que é um projeto, como eu disse, de cidades também. Como é que você foi parar nele? Afinal, você não é da área de tecnologia, você é economista, né? Como é que você virou presidente desse porto? Não, na verdade, nem economista, eu sou administrador, né? Sou professor de finanças da Universidade Federal, tenho mestrado em economia e doutorado em administração e finanças lá na PUC do Rio de Janeiro. Eu sou professor da Federal há muitos anos. A história minha para lá foi curiosa, porque é o seguinte, em 2011 eu saí candidato a reitor da Federal, mas eu era um anticandidato. Eu tive uma grande votação, fiquei em segundo lugar e tal. E aí o que aconteceu? Um headhunter me chamou para ser reitor de uma instituição privada aqui, que era da Rede Laureate, que acabou virando durante a minha gestão líder de mercado, aqui com 17 mil alunos, virou um centro universitário, a UniFG, eu fui o primeiro reitor dela. E aí eu virei conselheiro do Porto Digital e era muito próximo da galera. Eu já acompanho esse projeto há muitos anos, né? Porque o Porto Digital nasceu dentro da Universidade Federal de Pernambuco também, né? E as pessoas eram muito próximas. E eu era também conselheiro do César, que é o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia. E daí, pronto, aí quando eu acabei recebendo um convite para ser o presidente do Parque Tecnológico, um convite do presidente do Conselho de Administração, Silvio Meira, que é um dos fundadores do Porto Digital. E pronto, é por aí que eu fui parar lá. Mas quando você fala de Parque Tecnológico, você está falando de 3 coisas. Você está falando de educação, isso é a primeira coisa, porque é gente, né? Você está falando de ciência e você está falando de negócios. No caso de parques tecnológicos como o Porto Digital, você está falando de universidade, você está falando de governo e você está falando de empreendedores. Curiosamente, eu tinha sido os 3. Eu já tinha sido empreendedor no Porto Digital lá atrás, eu tinha sido secretário de Estado também e
professor da universidade. Então, meio que casou ali, até porque casou com a necessidade que a gente estava no momento, quando eu assumi, que era uma necessidade de crescimento mais acelerado. O Polo Digital já tinha bases muito bem fundadas, ele teve um excelente presidente antes de mim, que foi o Chico Saboia, e a base nossa era para a gente calcar formação em larga escala e conseguir acelerar o crescimento, e a gente tem conseguido fazer. Só para você ter uma ideia, a gente dobrou de tamanho ali nos últimos 3 anos, né, do tempo que eu estou lá. A gente está com a nossa aspiração é ter 40, 50 mil pessoas trabalhando com tecnologia no Recife daqui 20, 30 anos. Se isso acontecer, a gente mudou a cidade completamente. Então, é uma cidade de 1.600.000 habitantes, com 40, 50 mil pessoas com uma renda média muito superior, a gente muda a cidade do Recife, né? E é isso que... esse é o meu propósito ali, né? Eu sou paulista, como eu tenho esse sotaque, eu sou paulista, mas eu nem me considero paulista, eu me considero meio pernambucano, eu moro aqui há 35 anos já. Eu gosto muito de Recife, né? Aliás, todo mundo que mora em Recife adora essa cidade, né? A gente tem um traço cultural muito forte aqui. Esse é o grande propósito aí do Porto Digital, a gente fazer com que ele mude a cara da cidade, né? A partir de suas bases educacionais, suas bases formadoras. O que vocês já estão conseguindo hoje? 20 anos, quer dizer, 20 anos você já tem muita história, né? O Porto, se eu não me engano, foi criado em 2000. Nesses 20 anos, o que vocês já conseguiram? Quais foram os marcos que vocês já fincaram aí na cidade para se tornar essa referência? Olha, a gente trabalha aqui hoje com 3 eixos de estratégia. O primeiro de capital humano, o segundo uma rede de negócio e o terceiro o território. O território do bairro. O bairro do Recife é a nossa alma, né? O bairro histórico. Primeiro que a gente conseguiu mudar a situação do bairro do Recife. Ele é completamente diferente hoje do que seria se a gente não estivesse lá, né? Porque o bairro seria a Cracolândia da cidade. Então essa é a primeira coisa. Segunda é que a gente, de certa forma, conseguiu ali construir ao longo do tempo uma espécie de ambiência de negócios, né? Essa plataforma de negócios que fez com que das 10 maiores empresas nossas, 7 a gente tenha feito em casa, né? Então, assim, são empresas muito significativas, como, por exemplo, a líder de cibersegurança no Brasil, que é a Tempest, uma empresa fantástica. A Neurotech, uma das principais empresas de inteligência artificial do Brasil também. Então a gente tem conseguido fazer isso. E terceiro, de capital humano, esse é o que a gente se diferencia mais de qualquer outro lugar. Recife, por conta da força da Universidade Federal de Pernambuco, que teve um projeto lá atrás, há 20 anos atrás, para fazer um cluster de tecnologia na cidade. Esse é um projeto estratégico. Do mesmo jeito que São José dos Campos tem um projeto estratégico em torno da Embraer, a gente teve um projeto que é em torno do Porto Digital. E esse projeto, né, que é esse cluster que a gente está falando, só para você ter uma ideia, hoje Recife tem 600 PhDs em ciência da computação, 500 formados na Universidade Federal de Pernambuco. Isso é mais do que São Paulo no número absoluto, certo? Isso irradiou um sistema público e privado de universidades que fez com que Recife tivesse a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia do Brasil. E isso que fez, na verdade, com que a gente tivesse essas bases todas, uma base de negócios, uma base territorial, que é a nossa alma, e também uma base de capital humano, que ela é fundamental para que a gente consiga crescer aí ao longo do tempo, porque ter gente de produção de software, basicamente, é hoje a grande vantagem competitiva que qualquer um poderia ter. Quando vocês começaram, a gente estava muito antes desse movimento das startups, as coisas ainda estavam muito concentradas lá nos Estados Unidos, que foi o nascimento do que hoje são consideradas as Big Techs. O que vocês conseguiram promover de transformação que torna o Porto Digital uma incubadora de startups? O que vocês fazem ali que a startup pode ter mais chance de sucesso se estiver dentro de uma estrutura como vocês oferecem? É o ecossistema em si, né? Na verdade, não é uma incubadora. A gente tem 6, só para ter uma ideia, 6 incubadoras e aceleradoras lá dentro. Ela é um bairro. E lá dentro tem incubadora privada, tem a Overdrives, tem a Funas, tem a Jump, que é do próprio Digital, tem o Cesar Labs. Então, quer dizer, a gente tem um conjunto ali a Semitec, então a gente tem um conjunto de incubadoras e aceleradoras. E isso que fez com que essa plataforma de negócios emergisse, né? Mas o ambiente que ela está inserido é que faz toda a diferença, porque a partir do momento que você está dentro do Porto Digital, a gente abraça o seu projeto, a gente ajuda você a contratar, a gente ajuda você a arrumar um espaço, a gente tenta arrumar um investidor para você. Então a gente faz todo esse meio de campo, né, que essa política pública faz, esse meio de campo, para que isso permaneça como sendo uma coisa importante ao longo do tempo, né? Então é isso que basicamente a gente faz com que o negócio seja mais fácil, digamos assim, de catracar, né, do que em outros ambientes, né? Mas por essa ambiência que foi criada.
Nos últimos anos, a gente recebeu muito aporte estrangeiro. Os fundos de investimento começaram a ficar mais capitalizados e começaram a injetar mais dinheiro nas startups. Vocês sentiram isso? Começou a aparecer mais investidor para vocês captarem aí e colocarem em contato com as empresas? Olha, isso tem aparecido muito aqui, né? Principalmente no caso do Polo Digital, porque já é um parque conhecido, né? São duas coisas diferentes. Uma é a gestão do parque em si, que é a que eu sou o presidente, e a gestão dos negócios, que estão lá dentro, de baixo, né? Negócios para startup, dinheiro, isso aí, pô, quando a taxa de juros estava baixa, principalmente, não faltou. Né? Não faltou, aí não falta. O difícil é você ter um bom negócio, que esse negócio que atraque possibilidade de escala. Tal. E isso a ambiência vai ajudando você. O problema maior é estar na gestão hoje dos parques. Né? Como é que a gente sobrevive, por exemplo? O Polo Digital ele é autossuficiente, ele tem muito imóvel que a gente comprou ao longo do tempo, tem muito projeto e tal, mas outros parques não estão conseguindo sair do canto, porque tem uma coisa importante que é o seguinte, principalmente para novos negócios estruturados de base digital, é que você, além do seu business em si, você precisa ter uma ajuda de começo, que é o que a gente chama do early stage do empreendedorismo, a parte inicial. Essa parte ela é de fomento, ela não é uma parte onde o mercado chega. O mercado só chega depois, quando ela está faturando, mudando de negócio. Todo mundo quer o filé. O osso ninguém quer pegar, entendeu? Então, o papel do Polo Digital é pegar justamente esse osso aí e ajudar a fazer esses novos negócios, né? Só que o problema todo é que o Brasil está sem nenhum recurso de fomento. Então, por exemplo, a gente, com capital próprio, a gente mantém estrutura, mentor, tá, mas, pô, eu podia fazer isso, colocar 1.000 startups lá dentro, se eu tivesse grana, né? A gente coloca 40, e com capital próprio, né? E a gente não dá dinheiro para startup. A gente dá as condições para ele catracar. Então, assim, o grande problema hoje é que, por exemplo, o que a gente tinha de recurso, que era a FINEP, desde 2013 no lançou esse ano, aí o governo foi lá e contingenciou o recurso que nem podia. Quer dizer, aí tá lá brigando para assinar um contrato. Então tá muito difícil empreender em base tecnológica no Brasil. Paralelo a isso, ficou mais complicado porque o mercado de trabalho está muito aquecido na área de tecnologia, e aí você pega um jovem que sai da Universidade Federal de Pernambuco ou de outra qualquer, e ele olha e diz, pô, eu vou agora empreender, passar 3, 4 anos para ganhar meu primeiro real, ou eu vou arrumar um emprego ali no banco tal, no Nubank, no Banco Inter, sei lá, e vou ganhar 7 mil reais de salário inicial. Então, ficou muito mais difícil. E empreender no Brasil em base digital passou a ser um programa de classe média alta. E você não consegue construir um país dessa forma. O Brasil precisa ser um país onde inclui as pessoas. A gente tem uma agenda antipobre no Brasil, estabelecida há séculos aqui. Ou a gente resgata isso, e a tecnologia tem que servir para isso. A tecnologia não pode servir para concentrar mais recursos, ela tem que servir justamente para a gente distribuir mais recursos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para piorar. Você falou muito da importância da Federal de Pernambuco e das outras instituições de ensino, que lógico que vão surgindo no entorno dos centros de excelência, porque você começa a ser um aglutinador, tanto de gente capaz, capacitada, criativa, inovadora, quanto também da possibilidade da criação dos negócios. E aí você finca o porto ali, fazendo o seu trabalho bem feito, você tem estimulado isso. Agora, qual que é a questão da educação um pouquinho antes da faculdade, do ensino médio? Você está falando desse processo de transformação e da falta de mão de obra. Vocês têm condição de estimular, por exemplo, a capacitação técnica em programação para que o estudante saia do ensino médio e já possa se inserir nesse mercado de trabalho, já fazer essa máquina girar mais rápido? Olha, a gente tem programa. Veja, é o meu estilo de trabalho. Eu sempre gosto de começar pelo mais fácil. Por quê? Porque é mais fácil, né? Aí depois a gente vai pro mais difícil. Quando eu cheguei ali, o grande problema começou a ser mão de obra. Isso aí, pô, ficou claro, evidente. Eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente mapeou as vagas de trabalho, tem um fato curioso, 96% das vagas ofertadas em tecnologia no Brasil, pelo menos no survey que a gente fez, eram para quem estava fazendo ou terminou o curso superior. Então, aquela história de que, não, o menino sabe programar, mas já arruma emprego, isso é lenda, certo? Isso não é em larga escala. O que tem possibilidades e oportunidades é você pegar um engenheiro e colocar ele para fazer programação, porque ele rapidamente ele aprende a programar. Mas assim, ser um desenvolvedor de software em alto nível, isso requer um conjunto formal de conhecimentos que só uma universidade vai lhe dar. Então, é bom para a gente desmistificar um pouco isso. Aí a gente começou a fazer
programas em larga escala de formação, onde a gente montou os cursos com as universidades parceiras. Por exemplo, a gente tem curso do Porto Digital com a Universidade Católica, que é a PUC em vários lugares do Brasil. E a gente oferta esse curso, onde são cursos de 2 anos e meio de análise de sistema ou sistema de internet, onde dos 2 anos e meio, todos, das 5 cadeiras que ele faz, todo semestre tem uma cadeira dentro do Porto Digital, que é uma residência inspirada nos modelos de saúde. Pronto, começamos a fazer esse programa em 2019, logo depois que eu entrei. A gente já tem 1.400 alunos de graduação. Isso é mais, por exemplo, do que o Centro de Informática da Federal de Pernambuco, que é o maior formador do Brasil, certo? Então, a gente passa a ter programas maiores. E aí entrou a prefeitura no meio do jogo, e a prefeitura financia, através de um programa chamado Embarque Digital, financia bolsas para alunos que vieram de escola pública e que que tiveram bom desempenho no Enem, mas não querem pegar a bolsa do ProUni para não perder a vaga dele da Federal, por exemplo. Ele vai fazer engenharia civil, ele não passa no Centro de Informática da Federal. Um aluno de 700 pontos, ou uma aluna. Essa estudante tira 700 pontos no Enem. Ela vai ser minha aluna de administração, vai ser aluna de engenharia civil. Ela não quer pegar a vaga de ProUni e perder a vaga da Federal, porque o problema dela é resolver a empregabilidade dela. Esse é o problema efetivo que essa pessoa tem, né? E aí a gente criou esse programa chamado Embarque Digital, onde a gente paga nesses cursos do Porto Digital ali para estudar. Então ele vai fazer engenharia civil de manhã e de noite pode fazer o nosso curso da Universidade Católica, na Faculdade Senac, UNIT, nas universidades parceiras nossas. Então a gente está dobrando o número de formados na cidade. Daqui 2 anos, esse número que eu lhe passei, de 357 pessoas a cada 100 mil habitantes que fazem um curso de tecnologia em Recife, daqui 2 anos isso vai ser o dobro. Então a gente está dando um salto quantitativo muito grande. Agora, na eleição de governador, a gente apresentou para todos os candidatos um desejo nosso, que era a universalização do ensino de programação nas escolas de ensino médio, a nível de empregabilidade. Pronto, no nível de empregabilidade você teria isso. Lógico, ele não vai arrumar emprego ainda, mas aqui vai melhorar muito a qualidade da educação. Veja, Portugal está fazendo isso a partir do 1º ano do ensino fundamental. A gente apresentou para a Prefeitura do Recife a partir da 6ª série do ensino fundamental. A Índia faz isso desde o 1º ano do ensino fundamental. A Índia tem mais programadores do que o resto do mundo somado. Eles estão mudando a realidade indiana, né? Os problemas da Índia tem muitos outros problemas, mas não esse. Então a gente precisa, na verdade, de um grande projeto formador de capital humano na área de tecnologia. O Brasil forma muito pouca gente. Só para você ter uma ideia, todos os cursos somados que tem computação, né, programação na sua estrutura curricular, que é ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, sistema de internet, jogos e análise e desenvolvimento de sistemas, todos esses 6 cursos só formaram 29 mil pessoas em 2019. Direito sozinho foram 126 mil. Então, a gente forma muito pouca gente no Brasil. Aí você tem um gap aí de umas 40, 50 mil pessoas de vagas por ano. E num país que tem 1/3 dos seus jovens desempregados, é uma vergonha você não ter qualificação necessária para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Agora, como você falou, veja, isso não é simples, não é trivial, certo? Precisa melhorar a qualidade da escola pública. Pernambuco, por exemplo, tem uma oportunidade para a gente fazer esse programa Embarque Digital, porque a qualidade da escola pública melhorou muito nos últimos anos. Mas ainda tem muita pista ainda para melhorar, certo? A educação no Brasil é muito ruim. Ela é muito ruim. Então, se você pegar os indicadores do PISA e outros indicadores, é uma tragédia completa. Agora, é possível mudar isso. Você vê a cidade de Sobral, por exemplo, a menor nota do INEP lá é 8 na Prova Brasil. Quer dizer, é mais do que a melhor escola de São Paulo, privada. Entendeu? Veja, é possível fazer essas coisas. Agora, é possível fazer contanto que você tenha, obviamente, uma mobilização social muito grande em torno do tema da educação. A gente não trata a educação a sério, essa é a verdade, no Brasil. Não trata. Nem trata, nem a universidade trata, a política não trata, a população não trata, tem que trata. A sociedade fica feliz se o menino vai para a escola e tem merenda e farda. Isso não existe, né? Isso é muito pouco. Não, aí a gente massacra. A carreira menos atrativa no Brasil hoje é ser professor. Então, se não mudar essa realidade, não muda nada. E olha, o mundo está melhorando e a gente está ficando para trás. Basta pegar o exemplo de Portugal, por exemplo, que é um país deste tamanho, certo? Com todos os problemas do mundo, baixíssima produtividade, com uma moeda europeia única, que é muito mais difícil, certo? Mas está ali, batalhando, conseguindo galgar degraus ali, tem uma sociedade muito mais inclusiva. E a gente tem todo esse mar de oportunidades aqui, mas nós somos craques em desperdiçar oportunidades o tempo todo. A gente está gravando esse programa no finalzinho de setembro aqui. E você está em vias de ir para Portugal e Espanha
em atividades relacionadas à sua função no Porto. O que você vai fazer lá e o que você espera trazer de lá? Anja, para a Espanha, eu estou indo ser palestrante num evento que é o Congresso Mundial da IASP, que é o Congresso Mundial dos Parques Tecnológicos, né? Eu estou indo para lá apresentar justamente o caso que eu acabei de falar para você do embarque digital. Indo em Portugal, a gente está indo com uma missão de 25 empresários, que a gente vai montar o Porto Digital em Portugal. A proposta é montar um Porto Digital em Aveiro, a prefeitura vai montar o hub todo lá, um grande coworking, a gente vai trabalhar tudo lá, e as empresas vão instalar suas sedes lá. Isso não está restrito às empresas do Porto Digital. A Apex está financiando, e uma das exigências é que seja um hub do Brasil. E por que Aveiro? Porque a conta fecha, não só para o parque, mas a conta fecha para o colaborador. Qual é o grande objetivo nosso? Primeiro que tem uma parcela significativa dos devs nacionais que estão morando em Portugal. Por quê? Porque o país é muito bom, é muito atrativo. Então, por exemplo, eu não consigo atrair, às vezes, uma pessoa de Brasília para Recife, mas eu posso dizer assim, você quer trabalhar na sede da Avantia nossa, que está lá em Portugal? Aí a Avantia tem uma carta na manga, com o salário da gente aqui, aí assim, o que a prefeitura lá vai fazer? Vai dar o visto, vai arrumar o apartamento para ele morar, ele já vai sair tudo arrumado, a escola dos filhos e o posto de saúde. Então a gente vai montar todo esse soft landing aí. Eu montei um modelo conceitual, mas eu fiquei surpreso com a adesão maciça que está tendo, né? Porque a gente pensou numa ideia de começar com 200, 300 pessoas, só de empresários eu já estou levando 25 lá com interesse, de empreendedores até deles mesmo, né? Tendo uma ponte lá. A segunda é de abrir negócio com a Europa. Portugal é o caminho mais fácil. Então ele serve como retenção de capital humano, serve como abertura de mercado fora do país. E terceiro ponto, que é muito importante para os nossos institutos de ciência e tecnologia, a possibilidade, que a gente vai ajudar a fazer isso lá, a possibilidade de você acessar recursos internacionais de inovação, porque inovação você precisa de fomento na base, né? Não tem jeito, né? A animação inicial só sai. Isso, veja, é normal no mundo todo, né? Porque aqui no Brasil tem uma imagem tosca de que o liberalismo, e que não é, porque eu sou um liberal, né? De princípio, de que você tem que deixar o mercado. Isso não é verdade. Os Estados Unidos faz isso, Israel faz isso. Tô nem falando da China, porque aí é piada, porque é quem está na frente, realmente. Mas todo o país faz isso, ajuda no papel inicial. Só para você ter uma ideia, tiveram mais de 10 mil tentativas de vacina, pô. Quantas vacinas saíram? 10 que estão aí circulando no mercado. O resto ficou pelo caminho. Inovação é isso, sempre é aposta, né? Então, e a aposta, veja, quem chega com grande aposta mesmo não é setor privado, é setor público no começo, para depois esse negócio virar um business, é o setor privado assumir. Você falou do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, que orbita em torno da Embraer. A Embraer é justamente isso, não foi iniciativa privada. Não tem jeito. A história mostra que a iniciativa privada foi convidada, o governo que desenvolveu a estrutura, né, da Força Aérea dentro do CTA, que desenvolveu o avião, e entregar isso de mão beijada para a iniciativa privada, para produzir e comercializar, e a iniciativa privada recuou porque viu que o risco era elevado. E isso fez o surgimento da Embraer. Inovação é isso. Aí as pessoas perguntam, por que o remédio é tão caro? O remédio é tão caro porque a tua gasta para fazer a produção dele, né? Lógico, inovação é isso. Veja, a gente não avança se a gente não tiver inovação, sabe? E nem todos os negócios vão ser bem sucedidos. Para botar o iPhone para funcionar, muita coisa foi errada antes, entendeu? Até surgir aquele produto que revolucionou, por exemplo, com a forma como nós nos comunicamos. Tudo isso surgiu por conta do iPhone, mas quantas tentativas a gente não teve, né? Até ter aquele design ali que possibilitou uma experiência de usuário único. É isso que é inovação. Certo? Então, a gente precisa entender que o papel do Estado indutor é justamente esse. Não é o de administrar coisa, não. Pô. Veja, a Embraer está muito bem obrigada com a iniciativa privada, mas ela não teria sido feita. Veja, tem um caso que eu gosto de contar sempre, porque mostra ali o papel importante que o Estado tem. Né? Porque, para desmistificar, como eu falei, eu sou um liberal por princípio, certo? Eu sou fundador de um dos grupos liberais do Brasil mais conhecidos, que é o Livres, por exemplo. E para desmistificar um pouco essa história, João Pessoa hoje virou um destino turístico. Pouca gente sabe que há 60 anos atrás, a prefeitura de João Pessoa e o governo do estado, acho que foi o governo do estado, na verdade, que induziu isso, fez um hotel, o Hotel Tambaú, que depois do Max Plaza era o melhor, e do Copacabana Palace era o melhor hotel do Brasil. E depois ele passou para a iniciativa privada, mas foi preciso ele fazer, no começo, porque senão ninguém faria, porque João Pessoa, o que você ia fazer e tal. Mas veja o papel fundamental que teve ali, né? Então a gente tem que... O Porto Digital ele não teria surgido se não fosse o governo de Pernambuco, pô.
A gente precisa fazer com que essas iniciativas públicas elas se tornem depois bons investimentos privados. E depois sai. Ele não pode ser... Veja, o grande sucesso do Porto Digital é porque ele nem virou um órgão do governo, não virou uma associação empresarial e não virou uma incubadora da universidade. Pronto. Qualquer uma dessas situações ali, eu estaria contando para você agora como é que a gente tinha fracassado. Certo? Ele virou um projeto da cidade. Pronto, isso. Um projeto de Estado. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma relação com o governo. Agora, o governo tem 4 votos dos 19 do Conselho. Na hora que eu fui ser escolhido, o governo votou. Fui indicado por unanimidade, votou na minha indicação, mas ele não tem ascendência nenhuma. Agora, eu converso com o governador sempre, até porque ele é meu amigo pessoal, a gente estudou junto. O prefeito eu converso quase todo dia. Entendeu? E assim, porque eles são super parceiros nossos. Só ajudam, viu? Só ajudam. A gente tem uma história de ajuda de todo mundo. Isso é uma coisa... É bom a gente fazer esse reconhecimento, né? Porque a gente gosta de todo mundo gosta de sentar o pau no governo, na prefeitura, todo mundo só olha os problemas, né? Mas, na verdade, ajudou muito, né? O prefeito atual mesmo é um grande parceiro do Porto Digital, né? O principal programa da nossa história está sendo feito junto com a prefeitura. Então, o antigo prefeito Geraldo Júlio também é um super parceiro, tanto que ele é hoje, só para você ter uma ideia, conselheiro do Porto Digital. Então, assim, a gente saiu construindo essas coisas ao longo do tempo, essas relações, e elas são super importantes. O Estado tem que estar ali no lugar dele, a gestão privada tem que estar no lugar dela, né? A universidade tem que estar, todo mundo tem que estar entendendo o seguinte, que a gente, a saída só sai se a gente conseguir construir uma solução conjunta, que atenda todo mundo, que priorize, na verdade, a expectativa da população, né? Em detrimento, obviamente, de expectativas setoriais. E você falou uma coisa super importante, quer dizer, quando a sociedade entende a importância daquilo, não tem um político que terá a ousadia de mexer, porque a sociedade passa a defender. E aí você deu o exemplo de Sobral com a qualidade da educação. Vai tentar piorar a educação de Sobral para você ver se você consegue. A população não deixa, né? Não deixa. Agora, no caso de Sobral, por exemplo, esse que você falou, ele é um caso emblemático, mas veja, a mesma galera está lá há 30 anos na prefeitura, 40 anos, certo? O Ceará tem uma continuidade administrativa. Pode entrar um ou outro lá que desmonte as bases. O Rio de Janeiro foi um caso. Você tem um excelente prefeito, que era o Eduardo Paes, aí entrou o Crivella lá, desmontou quase tudo, mas só não desmontou. Aí o Eduardo Paes voltou, você tem que remontar. Veja, o governo tem essas coisas, tem uma agenda própria, né, de mandatos, isso acaba complicando. No caso do Porto Digital, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação, sou um executivo contratado para gerenciar essa política pública. Eu não tenho um mandato, eu tenho um emprego. Como o CEO da Ambev, o CEO de qualquer empresa qualquer, né? Então, assim, eu sou um executivo. Basicamente é isso. A única diferença é que eu sou executivo que não precisa trabalhar de gravata, trabalho de tênis, trabalho de bermuda se eu quiser. E vou trabalhar de bicicleta todo dia. A vantagem é essa. Não precisa ficar usando aqueles símbolos de status. O que importa é o que você entrega. É a mentalidade das startups. Eu até brinco que eu tenho um terno, que eu só comprei esse terno agora, que eu perdi muito peso e tal, e eu disse, eu só tive que comprar esse terno porque eu fui convidado para jantar na casa do cônsul japonês, né? E eu digo, tinha até um manual de como ir para casa, eu comprei um terno, fui para casa, eu cheguei lá, o cônsul mesmo estava todo informal. Mas essa é uma vantagem de trabalhar num ambiente de inovação, né? Aliás, veja, não é só isso não. Se você chegar em São Paulo hoje, o ambiente é muito diferente do que era há 20 anos atrás, né? É muito mais descontraído, porque no final o trabalho é uma extensão da tua casa, pô. Se você não conseguir fazer isso de maneira descontraída, o estresse vem naturalmente, pô. E ninguém tá mais... esse negócio de ficar estressado, pô, não é mais comigo, não. Eu ia falar pra você que o cônsul te recebeu em home office, né? Então por isso que ele tava mais relaxado. Não, foi um jantar, foi um super jantar. Gente boa me convidou pra ir pra lá pro Japão também. Eu devo ir lá semana que vem conhecer. Legal. Deixa eu chamar a vinheta da próxima rodada e a gente continua esse papo já já. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Pierre, na próxima rodada a gente fala um pouquinho mais sobre investimento, sobre a questão do capital. E você falou que o Porto faturou no ano passado quase 4 bilhões de reais, 3,6 bilhões. Cara, como é que o Porto gera esses recursos e como é que vocês reaplicam dentro do Porto para poder manter essa máquina girando? Isso é o faturamento das empresas que estão ligadas lá dentro. Então, a entidade mesmo fatura uns 40 milhões, mas esse é o faturamento do ecossistema, né? Segundo dados da prefeitura mesmo, porque eles têm um incentivo fiscal para estar lá, então eles são obrigados a falar. A gente bate com os recursos da prefeitura.
Tem um fato curioso, né? Das 10 maiores empresas nossas, 4 não são beneficiárias da redução fiscal de ISS, que é o César, que não paga imposto, a Insole, que é classificada, é uma fintech de energia solar, classificada como empresa de engenharia, não tem o benefício, a Certel e a Avante também como empresa de engenharia. Mas são tecnologias, né? E nós somos um parque de software, basicamente, assim, a coisa mais relevante que a gente produz, visível, não é relevante, não, visível, obviamente, mesmo sendo um parque diversificado, é a parte mobile. Qualquer celular do Brasil tem uma tecnologia do Porto Digital embutida, sendo qualquer um. O seu, o meu, seja o iOS, seja Android, seja o que for, tem um aplicativo, tem alguma coisa tá lá dentro, né? Mas o que a gente tem conseguido é fazer crescimento dessas empresas, porque hoje tem uma demanda natural, né? A rede de negócio não é mais um problema. Por exemplo, a gente não está atrás de compra de governo, isso aí é para a empresa que não inova tanto. A gente já está na segunda fase, que é a fase de um parque maduro, que está atrás de produtos de inovação, e não atrás de serviços de inovação apenas, certo? Então, isso fez com que a gente conseguisse, só para você ter uma ideia, a Insole, que é uma fintech de energia solar, nossa startup com mais crédito vai faturar esse ano aí R$1 bilhão. Então, como eu disse, uma fintech de energia solar. Quer dizer, eles pegaram um modelo e conseguiram escalar. E é isso que a gente está em busca, né? Em busca de novos projetos inovadores ali que possam mudar efetivamente a realidade das pessoas. O dinheiro que vem para aceleração, para investir nessas startups, normalmente vocês buscam onde? Quem é que chega até vocês com capital? É o fundo de venture capital? São os dinheiros que vêm do incentivo à ciência e tecnologia do país? Como é que vocês fazem essa reunião desse capital? Tem duas fontes ali, né? A primeira é dos recursos de ciência e tecnologia que estão travados, né? Não sei quando é que esse programa vai atuar, mas recentemente, só para você ter ideia, a gente perdeu R$25 milhões com um contingenciamento de recursos do FNDCT, que Jair Bolsonaro promoveu ali, né? O apagar das luzes, ele vai acabar repondo, porque a gente entrou na justiça, quer dizer, ele não podia ter feito isso, mas essas fontes estão paradas. Que esse aqui é fundamental para você fazer a educação empreendedora, o early stage do empreendedorismo. E o segundo momento é justamente o momento onde chegam os fundos de venture capital e tal. Na verdade, hoje, a gente não consegue nem dar vazão a isso, porque todo mundo procura a gente, mas os startups ali já estão todas, as boas já estão com investimento, certo? Pelo menos o seed money já foi feito, então assim, a gente já tem ali o início das coisas funcionando, né? O problema todo hoje é justamente essa parte inicial, porque para eu ter muitos negócios, dezenas de bons negócios ali para frente, eu preciso ter uma base inicial muito, muito forte, significativa, e isso a gente só consegue fazer se tiver atração ali e recursos para fazer o investimento inicial. Para um empreendedor fazer parte do Porto Digital, quais são os pré-requisitos? Tem que ser de Recife? Tem que ser de Recife, ou está dentro de um ambiente nosso, por exemplo, né? A gente está no Nova Bré, São Paulo, mas a gente está no Nova Bré, São Paulo, não é Nova Bré que está dentro do Porto Digital, certo? É diferente. Ou então Caruaru, que é onde tem, ou vai fazer em Portugal quando a gente for para lá agora, mas ele tem que estar em Recife, para ele fazer parte da política fiscal, inclusive, né? Ele tem que estar, para fazer parte do Porto Digital, em resumo, ele tem que estar com pelo menos metade dos colaboradores da filial dele ou dele dentro do bairro do Recife. Essa é a exigência da lei, inclusive não é exigência nossa, não é exigência da própria lei, né? Ou seja, você tem uma política de desenvolvimento social e econômico atrelado ao Porto Digital. Ao território. Nós somos um projeto de cidade, né? Nossa alma é o bairro do Recife. O nosso traço cultural é lá dentro. Uhum. E você falou de estar em Caruaru. Planos para expansão. Dá para ter outros portos digitais pelo interior do estado? Dá sim. A gente agora apresentou propostas candidatas ao governo. Depende também de governo para isso. Por exemplo, Caruaru é um equipamento do governo que a gente administra, certo? Porque o modelo que funciona aqui do Porto Digital não vai funcionar no interior. Porque o nosso modelo, basicamente, ele foi o quê? A atração de empresas para um centro de cidade a partir de uma legislação de redução fiscal de ISS. No interior do estado, a redução fiscal já é normal para qualquer canto. A turma já reduziu para 2%, sabe-se Deus por quê. E aí, o que acontece? O mesmo modelo não funcionaria para a gente lá, né? Então, a gente precisa de hubs, precisa de incentivos, são coisas diferentes. O que a gente está propondo ali, os candidatos a governo, que então precisa talvez ter um armazém da criatividade grande, gigante e tal. A gente pode ter pequenas unidades, né, basicamente localizadas em municípios que têm estrutura forte de ciência e tecnologia ou de educação, né, que é Garanhuns, a gente consegue em Serra Talhada e consegue fazer também
no município de Petrolina, porque nesses 3 municípios a gente tem uma base universitária própria e a gente consegue montar, digamos assim, algum ecossistema, levando talvez alguma base de uma empresa âncora para a produção de software, né, no Brasil e no mundo. As bases estão aí, né? A gente tem que aproveitar justamente para que isso funcione da melhor forma possível. Mas para ter isso, a cidade precisa ter gente capacitada. E aí a gente volta de novo na questão de ter instituições de ensino e formação de quadros para que você possa ter essas iniciativas nascendo, né? Como é que está isso? Tudo parte da educação. Tudo parte da educação, né? Veja, eu falei esses 3 municípios aí, além de Caruaru, seria Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina, porque nesses municípios eu já tenho uma base universitária razoável. Petrolina tem uma boa universidade federal, excelente universidade federal, né? Garanhuns tem um IF lá, né? Serra Talhada tem também base da Universidade Rural Federal. Então, a gente tem isso já instalado, né? Aí falta o quê? Falta um programa de ajuste, que a gente sabe fazer isso muito bem, né? Como eu disse, a gente já tem 1.400 alunos de graduação em 2 anos. A gente vai ter no ano que vem 2.500 alunos de graduação. Não é muita coisa, entendeu? Então, e só para você ter uma ideia, a gente fez um MVP disso que foi na Universidade de Tiradentes, lá atrás. Ainda não foi nem com embarque digital, certo? Foi com a turma pagando. Quer dizer, que o embarque digital tem uma nota de entrada alta, certo? Essa foi a galera pagando, livre demanda. A turma que se formou fez a prova do ENAD e tirou a mesma nota da galera da Universidade Federal de Pernambuco, pô. Então, isso a gente já sabe fazer, tem tecnologia para fazer. É levar para o interior do estado e começar a aparecer. E, obviamente, tem que ter um sistema de atração do negócio, tá? Que o próprio governo sabe fazer, mas que a gente ajuda a fazer. Como eu disse, o propósito nosso é mudar aqui em Pernambuco, né? A nossa realidade, nossa alma está aqui. O Nordeste brasileiro é um grande celeiro de talentos e a gente tem muita coisa para fazer. Pierre, eu quero agradecer demais esse tempo que você dedicou a gente, desejar muito sucesso, ainda mais sucesso para o Porto Digital, porque vocês têm um trabalho fenomenal sendo feito aí, que virou referência, e como eu disse no começo desse episódio, quem passa por aqui pelo Remessa Talks e teve contato com o Porto Digital só faz elogios, ninguém esquece de elogiar. Te agradeço demais, viu? E sucesso para vocês. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.